Virou moda. Agora os gurus dos investimentos estão criando os próprios ETFs. Provavelmente você já deve ter visto aí alguma propaganda ou vídeo patrocinado. Mas a pergunta que ninguém faz é: vale a pena investir nesses ETFs ou é só um marketing bem feito? Hoje eu vou abrir essa caixa preta. Vou analisar aqui dois ETFs. Um é do Grupo Primo e o outro é do Investidor Sardinha. Vou mostrar os prós, os contras, para quem faz sentido esses ETFs e para quem é uma furada total. Lembrando que esse vídeo aqui não tem intenção de fazer um ataque pessoal a ninguém. Eles são comunicadores que contribuíram e contribuem muito para levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. E eles fazem isso muito bem, mas o objetivo desse vídeo aqui é analisar de forma imparcial todas as nuances aqui desses investimentos. Antes de entrar direto em cada um deles, eu preciso te dar um contexto geral. Eu sei como é tentador confiar em alguém que a gente admira. Eu já fiz isso lá atrás, quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com o mundo das finanças, com a renda variável, eu fui imitar ali o que uma pessoa próxima a mim tinha feito na carteira dela. Essa pessoa tinha obtido grandes resultados e me aconselhou a investir também. Só que eu não entendi o que eu estava fazendo, eu não estudei e o resultado foi prejuízo. E assim como eu sei que muitas pessoas, quando entram no mercado de investimentos, elas são gananciosas. A gente quer resultado. Quem não quer resultado? Só que isso demanda tempo e comprometimento com os estudos. Então, muito mais importante do que simplesmente abrir um vídeo no YouTube e seguir exatamente o que as pessoas estão te falando ali no vídeo, a gente tem que estar por dentro daquele assunto. Então, é a sua obrigação estudar bem sobre esses ativos. Você entender as taxas, entender liquidez, entender tributação e a performance. Porque ninguém vai pagar a conta além de nós mesmos. Então, esse vídeo é para deixar de lado a emoção e olhar os números. Então, bora lá. Tá, mas o que é um ETF? Muita gente usa a sigla, repete, mas não sabe muito bem o que significa. Em inglês, a sigla significa Exchange Traded Fund. Em português, é um fundo de índice. Na prática, é como se você estivesse investindo em uma cesta de ativos. Pensa assim, você entra no supermercado, você pode comprar banana, maçã, laranja, morango, tudo separado. Mas você também, às vezes, tem a opção de comprar ali uma bandejinha da salada de fruta já pronta ali, com todas essas frutas. O ETF funciona do mesmo jeito. Dentro dele, ele pode se reunir ações, fundos imobiliários, criptomoedas e também títulos públicos. E quando você compra uma cota, automaticamente você está ali pegando pedacinhos desses ativos diferentes numa cesta. E isso dá uma diversificação imediata. Outro ponto é que a maioria dos ETFs, eles possuem uma gestão passiva. O gestor por trás deles não está tentando acertar qual que é o ativo que vai explodir no mercado. Ele só replica um índice que já existe, pode ser o S&P 500 ou então o Tesouro IPCA+. E isso traz duas vantagens. Primeiro, transparência, porque você sabe exatamente aquilo que está lá dentro, aquilo que você está comprando, e o custo também é menor porque você não vai precisar pagar ali analistas para ficar avaliando os melhores ativos do mercado. E como ele é negociado na bolsa, o ETF tem liquidez. Você pode comprar e vender ele no mesmo dia, como se fosse uma ação. Diferente dos fundos tradicionais, que você vai depender de resgate e de prazos. Outro ponto positivo é a eficiência de desempenho. Estudos mostram que mais de 90% dos gestores ativos perdem para os índices no longo prazo. Então, investir em ETF garante que você ali pelo menos está batendo os resultados do mercado, o que já representa aí um bom resultado. E tem duas facilidades extras. Na declaração de imposto de renda, você vai declarar ali quantos ativos você tem só no final do ano. E quando você vende no lucro, você paga 15% de imposto de renda. Eu acho que o melhor de todos, né, que o ETF te dá uma paz de espírito. Você não precisa ficar tanto assim acompanhando, sabe, as mudanças do mercado, sendo ele micro ou macro mercado. Você não precisa ficar acompanhando as cotas todos os dias. Então, de forma resumida, o ETF é uma ferramenta muito fácil, muito rápida e barata também. Tá, agora vamos adentrar aqui os ETFs dos gurus dos investimentos. Vamos ver se eles entregam tudo que promete ou se tem alguma pegadinha por trás. Vamos começar falando do ETF GPU-S11, né, do Grupo Primo, que é o primeiro ETF do Grupo Primo em parceria com a Investo. A gestora Investo, ela tem sociedade com a VanEck, uma das maiores casas de ETF do mundo.
E aí o Grupo Primo, né, que tem participação do Thiago Nigro, do Bruno Perini, atua como um consultor estratégico. Eles recebem 0,10% do resultado desse papel ao ano. Mas por que eles criaram esse ETF? O Grupo Primo ele vem se posicionando no mercado como um grande ecossistema de educação e consultoria financeira. Uma das bandeiras que eles levantaram foi a ineficiência do investidor ao investir no S&P 500. O IVVB11 é um ETF que ele está aqui na Bolsa do Brasil e que replica o IVV. Só que isso significa pagar 30% de impostos direto da fonte. Então eles enxergaram que havia espaço no mercado para a criação de um produto que resolvesse essa distorção tributária e que ao mesmo tempo carregasse a marca deles no mercado. Então o que vai mudar mesmo é a estrutura. O GPU S11 ele compra cotas de um outro ETF irlandês, que é o VUA. Só que por conta de um acordo fiscal entre a Irlanda e os Estados Unidos, tem uma redução aí dos impostos da carga tributária. Os dividendos pagos pelas empresas que estão dentro do S&P 500 sofrem retenção de 15% de impostos ao invés de 30%, ou seja, é metade dos impostos. E como o GPU-S é um ETF de acumulação, ele não distribui os dividendos para os cotistas. Eles são reinvestidos diretos no fundo. Isso evita que o investidor pague mais 15% de imposto de renda aqui no Brasil, algo que aconteceria se ele recebesse essa distribuição. Até aqui parece ótimo, né? Mas vamos falar dos custos, porque esse ponto aqui gerou polêmica. A taxa oficial anunciada foi de 0,18%, incluindo a custódia e a consultoria do Grupo Primo. Mas como o fundo investe no ETF VUA, é preciso considerar também a taxa adjacente desse ETF, que é de 0,07% ao ano. Então, no final, o custo total fica de 0,25%. Só que na leitura do regulamento gerou uma certa confusão. Muita gente somou as taxas lá de forma errada e chegou em taxas de 0,31%, 0,38%. A própria Investa precisou esclarecer de que não era esse o caso. Mas o que isso significa na prática? Vamos ver os números aqui. Como o ETF é muito novo, não tem um histórico muito longo, mas a gente pode fazer aqui algumas simulações. Desde maio de 2000, um aporte de R$100 no GPU S11 teria se transformado em R$568. No mesmo período, o IVVB11 teria virado R$533, ou seja, uma diferença de 8% no total, o que dá em torno de 0,3% ao ano. Já numa simulação de 10 anos, essa diferença cai para 2,39%. Ou seja, a vantagem existe, mas ela é bem pequena. Só que aí entra a questão da liquidez. Quando foi lançado, o GPU S11 tinha só 6 milhões de patrimônio líquido, o que significa um volume menor de negociações e um spread maior. Você paga mais caro na compra e recebe menos na venda. Enquanto isso, o IVVB11 tem 6,5 bilhões de reais de patrimônio líquido e altíssima liquidez. E outra coisa, no IVVB11 você pode alugar suas cotas e fazer uma renda extra com isso, o que dá 0,86% ao ano. Esse ganho extra já é o suficiente para anular aquela vantagem tributária do GPU S11. Outro ponto aqui que é importante a gente analisar é o seguinte: o dividend yield médio do S&P 500 é de 1,3% ao ano. Como esse valor é baixo, pagar 30% de imposto ou 15% de imposto não vai fazer tanta diferença. Se o dividend yield fosse de 4% ao ano, aí sim a diferença seria mais relevante. Mas na prática, o ganho fica pequeno. Então, de forma resumida, o ETF do Grupo Primo, ele nasceu com o argumento de ser mais eficiente. Tecnicamente, ele tem a sua vantagem tributária sim, mas ela é marginal. Para quem já tem um IVVB11 na carteira, não faz muito sentido você vender para trocar de ETF, porque você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, se você está começando agora, você ainda não investiu nada no S&P 500, talvez seja uma boa alternativa. É apenas um ajuste de eficiência que não muda o que realmente é importante, que é aportar com consistência. Falando em consistência, se inscreva aqui no canal. Eu estou postando vários vídeos para contribuir com seus conhecimentos de finanças. E o aprendizado também precisa de constância, tá bom? Se inscreva e deixe seu like também se o vídeo está interessante para você até o momento. Agora vamos para o Área 11, criado pelo Raul Sena, um investidor sardinha, junto com a UVP Capital e o BTG Pactual. E a ideia desse ETF foi de uma observação, o próprio Raul conta isso, foi de uma observação que ele teve ali com o pessoal que investe na empresa dele, seus clientes de consultoria. Ele observou que as pessoas que já tinham um patrimônio, 200 mil reais, 400 mil reais, 1 milhão de reais, e estavam entrando numa fase diferente, não mais de acumulação, mas
para usufruir do patrimônio. Esses clientes tinham algumas exigências bem claras. Eles queriam gerar renda para pagar as contas do mês, não tinham um perfil de volatilidade da bolsa e queriam proteger o patrimônio deles contra a inflação. E queriam um fluxo mensal mais organizado. Só que as opções que tinham no mercado não atendiam bem esse conjunto. Poupança e Tesouro Selic não cobram a inflação a longo prazo. LCI e LCA até pagam, mas travam a liquidez e tem o limite do FGC. Ter um imóvel de aluguel exige milhões e também tem o risco de vacância. O Tesouro IPCA+, com cupom, era o caminho mais lógico, mas o dinheiro só caía de 6 em 6 meses. E ainda tinha a mordida do imposto de renda regressivo, começando com 22,5%. Então o Área 11 foi criado para empacotar todas essas exigências de uma forma mais simples, investindo 100% no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, mas organizar vencimentos diferentes para você ter proventos todos os meses. Então assim, ao invés de lidar com os cupons semestrais e o imposto de renda regressivo, você tem um fluxo mensal e paga IR de apenas 15%. E esse ETF foi lançado no final de setembro desse ano. Só que uma coisa muito importante falar, e que o Raul também deixou claro, que esse ETF não é o mais indicado para os investidores iniciantes, para quem investe R$500 no mês. Ele é para quem já tem um patrimônio acumulado e agora quer transformar isso em uma renda. A taxa de administração é de 0,3% ao ano, então é 0,1% acima da taxa do Tesouro Direto. Mas em troca você ganha a comodidade tributária e o fluxo mensal. A projeção média hoje é de 5,7% ao ano acima da inflação. Então, por exemplo, um investidor que coloca aí R$1 milhão por 20 anos terminaria com 3,8 milhões de reais de patrimônio corrigido pelo IPCA e uma renda mensal de aproximadamente R$4.200. Só que também tem riscos, tá? Como o fundo ele só tem títulos longos, a cota oscila bastante se os juros subirem. E a renda, apesar de ser mensal, não tem um valor fixo. E para quem está na fase de acumulação não faz sentido, porque você vai pagar imposto de renda de 15% todos os meses. E aí você vai perder o efeito dos juros compostos. Então, na prática, o Área 11 é um produto com um nicho específico. Ele vai fazer sentido realmente para quem já tem um patrimônio acumulado. Enfim, no final das contas, a criação desses dois ETFs mostram que o mercado brasileiro está amadurecendo. Agora a gente tem produtos mais sofisticados que prometem curar dores específicas dos investidores. Eu vou deixar também aqui no vídeo uma tabela comparativa para facilitar a sua vida, então prepara o print aí. Aqui, de forma resumida, nós temos que o GPU-S trouxe um ajuste tributário interessante que pode ser útil para quem está começando do zero hoje e quer ter a exposição ao S&P 500 de uma forma mais eficiente. O IVVB11, por outro lado, já é gigante, tem liquidez enorme e continua sendo a escolha mais natural para a maioria. Agora, sobre o Área 11, ele atende um outro público, completamente diferente. Investidores que já têm um patrimônio acumulado e precisam de uma renda mensal corrigida pela inflação. Não é feito para iniciante, mas pode ser bem útil para quem já está nessa fase. O mais importante é não ver esses produtos como milagrosos, soluções universais. Eles são ferramentas que fazem sentido em contextos específicos. O que continua valendo independente do ETF é você continuar investindo de forma constante, diversificada e também respeitando o seu momento de vida. E agora eu quero saber de você, fiquei curiosa. Olhando para esses dois produtos, qual que faria mais sentido para você investir? Me conta também se você já investiu. É legal a gente aprender juntos e ter essa troca aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchauzinho!